A explosão populacional e a aceleração das atividades econômicas nos últimos 50 anos provocaram grande devastação na Terra, com perda de mais de metade das espécies vertebradas. Entre 1970 e 2014, de acordo com os últimos dados disponíveis, a população animal caiu em média de 60%. 4 anos atrás, o declínio era de 52%. O consumo de animais vertebrados muitas vezes gera polêmicas. Você é a favor ou contra? Nosso objetivo é mostrar a realidade do processo de morte do animal, até chegar ao prato onde comemos. Existem 2 métodos para abater os animais, o legal e o ilegal. Infelizmente, a maioria dos abatimentos são de forma clandestina, o que faz com que o animal sofra além do necessário. Já o método legal é feito da seguinte forma. Com exceção do brete, as paredes laterais da mangueira não são fechadas. Esse cuidado evita que os animais sejam capazes de ver a movimentação externa, contribuindo para o menor estresse do animal. Os responsáveis pelo embarque na propriedade não utilizam cachorro, o que é correto. O manejo do gado é feito com plástico colorido, que funciona como bandeiras sinalizadoras. Assim, os animais entram em caminhões e ficam em longas viagens, exaustivas. Muitas vezes, durante a viagem, os animais caem e devem ser levantados pelo dono do caminhão. Do contrário, se os animais ficarem no chão, podem ser pisoteados por outros. Assim, os animais chegam no frigorífico e lá são abatidos, da seguinte forma. Os bovinos, após seu período de descanso, são recebidos em uma espécie de ducha. Essa ducha retira as sujidades dos animais, fezes, barro, conduzindo assim a um abate mais higiênico. O primeiro passo, após a ducha, é chamado de insensibilização, ou atordoamento, que tem como função deixar o animal inconsciente até o final do abate. Normalmente, essa etapa é realizada através de uma pistola pneumática, pistola de ar. Após a insensibilização do animal, é erguido por meio de correntes entrelaçadas em uma das patas inferiores e feita a degola no pescoço dos animais, o que leva à morte dos mesmos, por falta de oxigênio. A carcaça do animal segue adiante, seguindo pelos trilhos aéreos do frigorífico, sendo feitas as etapas de evisceração dos animais, a remoção do couro. Após a carcaça estar limpa, é realizado um corte longitudinal dividindo a carcaça em 2 partes, seguindo o procedimento de corte de acordo com a região, e após isso, a refrigeração e embalagem, seguindo para o consumidor final. Aqui na fazenda, a matança inicia com um disparo na testa do animal, com uma pistola de ar comprimido, que tem a função de deixar o boi desacordado. Depois nós botamos uma argola na pata de trás e erguemos o animal para depois passar a faca na garganta do bicho. Já no processo de outros animais, como os peixes, os pescadores utilizam rede para pescar os animais. O problema é que os animais sofrem por causa da rede e acabam morrendo por estarem fora da água. Depois colocam o peixe no refrigerador para congelar. Logo após, são vendidos nas peixarias e nos supermercados para serem consumidos. O mercado brasileiro tem comercializado tubarões e arraias, animais sob ameaça de extinção. Dentre as espécies ameaçadas estão as arraia viola, squatina oculta, classificada como criticamente ameaçada de extinção, e o tubarão martelo entalhado, Splaya lewini, classificado como ameaçado. O comércio é tão cruel que alguns pescadores tentam driblar a fiscalização, desfazendo-se das partes que identificam as espécies como cabeça e barbatanas para vender os peixes já em filés. O tubarão martelo entalhado é a espécie mais pescada no Brasil, aparecendo em 23% das amostras, e a segunda espécie é o tubarão azul, com 13% de presença. Os tubarões eles ocupam o topo da cadeia alimentar dos oceanos. Eles são predadores por excelência e eles contribuem para o equilíbrio das populações das espécies que são suas presas. Retirá-los do ecossistema marinho causará o grande desequilíbrio dos oceanos, gerando, por exemplo, a superpopulação de espécies comumente predadas, que, por sua vez, pode impactar a vida das comunidades ribeirinhas e o comércio pesqueiro, por exemplo. Já as raias sofrem ainda mais, pois são capturadas pela pesca artesanal e industrial. A pesca indiscriminada pode afetar o tamanho das fêmeas e, consequentemente, o número de filhotes a cada gestação. Isso tem interferido no tamanho e quanto menor elas forem, menos filhotes conseguem gestar cada vez, afetando diretamente o número de indivíduos das populações. Os animais mais consumidos são os porcos, os peixes, as galinhas, os bois e as cabras ao redor do mundo inteiro. O grande problema
é o desequilíbrio dos humanos que acabam consumindo exageradamente esses animais, causando um desequilíbrio ambiental. Existem dois tipos de vegetariano: aquele completo, que não come nenhuma carne de nenhum animal, porém come derivados como leite, ovo e manteiga. Também existe o vegetariano incompleto, que come carnes brancas e frangos, e peixe, ou come todos os tipos de carne com uma frequência bem menor. Existem também os veganos, que não comem nada de carne e nenhum derivado. Estas opções de alimentação seriam essenciais para que não houvesse um desequilíbrio ambiental, pois animais assim não seriam mortos e humanos sem comer carne conseguem as mesmas vitaminas encontradas em verduras e legumes.